eu vou começar a gravar agora solamente, lhe pido desculpas, que esta classe vai estar gravada solamente na segunda parte, não na primeira. Ok. Sí, pero está claro que esa falta de respeto vino de los alumnos, no del maestro como tal. 100% por una parte. 100% correcto. Fue por parte de Y la segunda parte de mi pregunta es, ¿solo la fiesta es de varones? Porque se notaba, bueno, lógicamente, solo hombres. Ok. Tú te ríes, ya sé por dónde va la respuesta. La pregunta procede 100%, es por esta mi risa. Ok. Es correcto, la pregunta procede. No, no es una fiesta solamente de varones, pero desde el punto de vista de los judíos ortodoxos, generalmente no se mezclan hombres y mujeres en apariciones públicas. Esto, desde el punto de vista cabalístico, lo interpretamos o lo analizamos de que son tipos de energías muy diferentes, las energías que tenemos los hombres con las energías que tenemos las mujeres. Y todos los mecanismos de estudio de la Cábala vemos que trabajamos bastante en los mecanismos de energías. Eso se ve también, otra manera de apreciar este fenómeno, essa situação, é quando vemos as sinagogas, também vemos a sinagoga, os centros de cabalas, também vemos os homens rezando de um lado, não mesclado com as mulheres que são de outro. Isso vem como consequência de diferentes tipos de energias que existem, tanto na parte masculina como na feminina. Então, o ponto acá é que não se mesclam tanto as energias, não se podem mesclar, e isso todas as energias, nesses dois tipos de energia, não todas as energias, corrijo, esses dois tipos de energias sim são válidas. Isso vamos também, possivelmente, em umas classes mais adelante, vamos aprender o sistema de Kabbalah de las 3 colunas, que é a coluna de energia positiva, de la negativa, e a de meio, o balance, ou também que se chama lá de restrição. Está relacionado com isso. Mas agora, regressando pouquinho mais a este evento, acá era evento muito mais de los hombres de tener que é mecanismo de conexão com as energias de Rav Shimon Bar Yochai. É algo que está mais relacionado com conexões ou com, podemos dizerlo de alguma maneira, se lo miramos desde o ponto de vista mais religioso e não menos cabalístico, o mecanismo de rezar, de conectar-se. E, em geral, é a responsabilidade do homem de fazer os rezos ou de fazer essas conexões. Não solamente. Perdóname um instantito. Eu estou com certos problemas de iluminação acá en el dia de hoje. Ok, é muito mais a responsabilidade de los homens de fazer os rezos, de fazer as conexões. Uma das maneiras, há muitas maneiras de explicar, uma das maneiras mais sencillas é de que as mulheres são de uma maneira natural, muito mais espirituais que os homens, e têm menos necessidade de conectar-se, porque elas estão de uma maneira mais natural conectadas com Hashem. Volvendo agora a este evento que vimos em Meron, os homens foram para conectar-se com Hashem, fazer a conexão. Esse tipo de conexão não foi exatamente um mecanismo de rezos clássicos que temos em uma sinagoga.
e sim muito mais de conectar-se energeticamente, conectar-se a Rabbi Shimon Bar Yochai, pero sigue sendo um mecanismo de conexão onde maiormente a maior responsabilidade são de los homens. E é por isso que a maioria que vemos aí são homens, não eram a totalidade. Aí, em alguns lugares separados, porque não se mesclam, separados estavam as mulheres e os ninhos. Se observa com mais detalhes, se poderia ver que num dos pontos mais à esquerda, arriba, estavam todas as mulheres e ninhos. Pero é correto também que era um grupo muito menor do que os homens que estavam em toda a parte de abaixo. E essa parte de abaixo, onde vimos essa grande quantidade de pessoas, eram as calles. Isto era justo em frente desta foto que coloquei ao início, onde estava o local, essas cúpulas azuis, o local de falecimento. Isso estava nessa calle, justo aí adelante, apesar que era completamente irreconhecível por a quantidade de pessoas que existiam nesse momento. Não sei se consegui responder toda a pergunta, por favor. Bueno, yo no quisiera extender mucho las preguntas para no interrumpir mucho la clase, pero después al final te voy a preguntar algo sobre las energías femeninas y masculinas. Minha ideia da segunda parte da classe de hoje, isso vai depender também de vocês, era ser um resumo de diferentes leis espirituais desde o ponto de vista da Kabbalah, do que já falamos. Isso significa, a segunda parte era algo que não está relacionado com esta festividade, com Lag BaOmer. Isso significa, todas as perguntas relacionadas com Lag BaOmer, sinta-se em liberdade de fazê-lo agora, sem nenhum problema, e depois, dependendo do tempo, passamos nessa segunda parte, ou deixamos isso para a próxima semana. ¿Ok? Ya, entonces yo le preguntaría, en relación con las energías, por la explicación que usted da, parecería que las energías entonces son contrarias en vez de ser una y otras necesarias como complemento. Igual que existe en el mundo dual el principio femenino y el principio masculino necesario para el mundo de la manifestación. Entonces, no entiendo un poco esa visión de tener, de pensar y de creer que las energías son así contrapuestas. Las energías no son contrapuestas. Una es una energía masculina, otra femenina, una energía, digamos, espiritualmente hablando, es una energía positiva y otra negativa, pero eso no significa que son contrapuestas. Se necesita las dos para poder, digamos, vamos a hacer la analogía con el punto de vista eléctrico, que es justo que tenemos un cierto problema acá en la noche de hoy. Pero si hablamos de electricidad, también tenemos dos polos, una de energía positiva y otra de energía negativa. Para generar luz, necesitamos las dos energías. No es suficiente tener el polo positivo o el polo negativo, o digamos la energía masculina o la femenina. Es necesario las dos para poder generar luz. De la misma manera, desde el punto de vista espiritual, necesitamos las dos energías. No es suficiente una y no son contrapuestas. No es que una es mejor y otra es peor. Simplesmente son energías que tienen características distintas. ¿Logré un poquito más de explicar ese punto, Rosalba? No mucho. Sí, sí, la explicación está, sí, está bien la explicación, solamente que aún así yo no entiendo dentro de toda esta explicación, pero lógicamente respeto, ahí sí viene la enseñanza, el criterio de que tengan que estar separados para ciertos actos. Muy posiblemente creo que me convence más el hecho de que el poder de la oración es muy
mucho más seguramente espiritual que en la energía femenina, porque hay una cierta tendencia mayor en las energías femeninas a orar que en las masculinas. Es probablemente un poco lo que estoy entendiendo ahora. Ok, Rosalba, yo creo que tú empezaste a compartir la pantalla o por lo menos algunos de ustedes. Sí, no sé qué pasó, pero se nos desapareció. ¿Qué sucedió? Ok, yo cerré Ah, con su ya, yo ahorita cerré ya con su está. permiso. Sí, bien estuvo. Ok, 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 gracias. vamos verlo. La parte, yo no tuvimos la clase aún con el desarrollo del principio de las tres columnas, que es nuevamente el punto de vista cabalístico que explica la energía masculina y femenina o la energía positiva y negativa, en los cuales nuevamente a negativa quiero dejar claro que no es la connotación una connotación negativa y simplemente una denominación de la energía, de una de las dos energías. Perfecto. Pero, en todo caso, las dos energías, no solamente las dos, la tercera energía, que es la columna central, las tres energías son extremadamente importantes y déjame hacer entonces una pequeña, seguir con la analogía de la electricidad para explicar este punto. Hablamos que existen entonces dos tipos de energía, una positiva y otra negativa. Y vamos tentar visualizar, não tenho lâminas para isso, pero vamos tentar visualizar a parte de um bombilho. Para prender um bombilho, para prender uma luz, eu necessito conectar os dois polos, o positivo e o negativo da eletricidade. Pero, se em vez de conectar em um bombilho, eu conecto diretamente os dois cables, o positivo e o negativo, temos um cortocircuito, porque não há nenhuma restrição existente entre essas duas energias, a positiva e a negativa. Outra vez, vamos ter um blackout em la casa, se vai queimar os fusíveis, porque há demasiada energia que flui do lado positivo ao negativo. Então, é necessário hacerlo algum tipo de resistência entre os dois polos, o positivo e o negativo. E essa resistência é basicamente o filamento que temos dentro do bombilho. E não hablo do bombilho incandescente que temos normalmente na casa. Agora, seguindo com o mesmo exemplo, quanto menor a resistência, vai generar menos luz. Quanto maior a resistência desse filamento que temos entre o polo positivo e o negativo, vai generar mais luz. E significa, isso funciona exatamente igual desde o ponto de vista espiritual. Temos um polo positivo ou energias positivas, temos energias negativas. A coluna central é a coluna da resistência. Quanto maior a resistência, e hablo de resistência espiritual, quanto maior a resistência, mais luz conseguimos generar. Um dos exemplos de resistência espiritual foi uma das últimas classes quando falamos de não actuar de uma maneira reativa e sim proativa. Quando hacemos esses 4 passos da resistência proativa, de parar e evitar fazer essa reação automática instantânea, hacemos resistência espiritual. Era nesse ponto exato que generamos luz. Era o ponto nos quais nos controlamos para não deixar que nossos impulsos reativos automáticos tomassem controle e sim conscientemente analisamos a situação e actuamos de uma maneira proativa.
Esse é um exemplo de resistência espiritual. E aí é onde temos a coluna do centro, a coluna do meio trabalhando. Não é a energia nem a positiva, nem a negativa, e creio que nesse exemplo podemos entender o que são as duas energias. Quando restringimos e não actuamos de uma maneira automática, estamos fazendo resistência. Esse é, novamente, um dos exemplos, e a maneira muito clássica, novamente, de entender é o filamento que temos entre os dois polos, que é a coluna central. Novamente, como vemos, não é a luz positiva ou a negativa, uma melhor da outra. Simplesmente são duas características de energias, as duas necessárias, porque o importante é fazer a resistência, é fazer o equilíbrio. A coluna do meio é a coluna do equilíbrio, é a coluna da resistência. E para poder fazer essa resistência, necessitamos as duas colunas, necessitamos as duas energias. E vou entrar mais adiante, em outra classe, entrar um pouquinho mais em detalhe sobre este ponto. Ricardo, Dígame. soy Lida. Disculpa, pero sí quisiera que tuvieras la gentileza de explicarnos un poco más profundo la situación de las columnas, porque yo no soy física ni ingeniera de sistemas ni nada, soy socióloga, pero yo de lo que entiendo es que hay una discusión, no sé si eterna, entre lo que es la corriente continua y la corriente alterna. Y entonces para nosotros, o sea, para algo que nosotros hemos leído, tiene que ver mucho con los procesos que se dan dentro de estas propuestas de la luz, como tú dices. Pero si nos explicas un poco más qué significa tener 3 columnas y que entre estas columnas, la de la mitad, la número 2, significa un equilibrio en relación a lo que tú mencionaste de que no se juntan los varones con las mujeres por la cantidad y la calidad, entiendo yo, de energía. Este momento yo también, primera vez que hago estudio de Cábala, y entonces para mí es difícil pensar que es posible que se dé una falta de respeto masivo entre 24,000 personas y se libran de este proceso 5, que es un porcentaje muy mínimo, y no alcanzo a entender dentro de mi visión social si esta falta de respeto es una falta de respeto masiva y que justamente es como una epidemia, ¿no?, que se da. Porque este momento nosotros en el mundo entero estamos atravesando esta epidemia biológica, digamos, pero también estamos atravesando una epidemia de valores, de principios, de la moral, de la ética, que prácticamente es una epidemia peor que la pandemia, ¿no? Solo eso nomás. Gracias. Solo esto, hay bastante, pero vamos a ver. En primer lugar, referente a esse mecanismo de 3 colunas. Eu tenho várias classes pendientes que vocês já me solicitaram e eu vou aproveitar nesse momento e recapitulá-las, e se há algum tema adicional, agradeço que me comentem. Pero eu prefiro mostrar e entrar em mais detalhes desse mecanismo de 3 colunas em uma classe, porque isso é algo que pode me tomar facilmente uma meia hora para explicar. Significa, deixa-me solamente apontar, uma das classes que vou preparar para as próximas vai ser o sistema de 3 colunas. Creio que acá tenho que dedicar algum tempo. Hablamos também de las 10 emanações, ou las 10 sefirot. Também é uma classe completa sobre esse tema. Também já me solicitaram o tema de reencarnação, que podemos em uma classe falar um pouquinho para fazer um resumo. Esse é um tema bem completo e bem complexo. Então, eu tenho por lo menos acá outras 3 classes que vou preparar para dar em las próximas semanas.
Pero eso nuevamente, las 3 columnas yo prefiero preparar y explicar de una manera un poquito más didáctica y para eso necesito un poquito más de tiempo. Segundo lugar, el mecanismo de separar los hombres y las mujeres. Acá lo que comenté, que era el ejemplo, o digamos, no el ejemplo, lo que vimos en este evento de Shimon Bar Yochai. Deme un segundito, por favor, un segundito. Ok. O que vimos en este evento en Merón, de estar separados los hombres de las mujeres, eso también ocurre en las sinagogas, donde cuando estamos haciendo los rezos, o los hombres están en una cierta posición y las mujeres en otra. Eso no significa que esto es correcto en cualquier situación del día a día. Si vamos al supermercado, si estamos en el carro, si estamos en la calle, no hay esa separación. Esa separación es cuando estamos haciendo o que desde el punto de vista cabalístico llamamos conexiones, o que desde el punto de vista, digamos, más religioso podemos decir lo mismo utilizando la palabra los rezos. Significa desde en situaciones donde estamos trabajando de una manera muy intensa con nuestras energías para conectarnos y poder intercambiar esas energías. En esos momentos es donde es necesario hacer esas separaciones. Eso no es nuevamente algo que es normal o se expande para cualquier otra situación del día a día. Son cuando se hacen los rezos o se hacen conexiones, o en ese caso, donde vimos una celebración, una celebración que visualmente parece mucho más una fiesta, pero que continúa siendo a todos los efectos un rezo o una conexión, porque estamos conectándose con la energía de Rab Shimon Bar Yochai. Significa estamos haciendo un trabajo de energía. Entonces, ahí en esos momentos tenemos de la separación para poder activar de la mejor manera las energías correspondientes. Y nuevamente, un poquito más adelante, en una de las próximas clases, yo voy a dedicar el tiempo necesario para explicar este mecanismo cabalístico que de alguna manera se llamamos las 3 columnas y que se aplica en muchísimas áreas. Y, por ejemplo, también está relacionado con las 10 Sefirot, con las 10 emanaciones, que también vemos el símbolo de la Kabbalah que tenemos al inicio de la clase, que también se basa en 3 columnas. Y cada una de las 10 de las diferentes esferas también es una columna específica. Ok. Sí, Ricardo. Dígame, Ana. A ver, me ha impactado la historia que has contado. Y si se tratara de una cosa simbólica, si se tratara de una historia de la cual uno puede hacer una libre interpretación, entonces para mí sería o sea, no tendría mayor cosa que preguntar en relación a que murieron por la falta de respeto. Pero como se trata de una historia real, entonces la conclusión a la que yo llego es, como esas personas seguramente tenían un nivel espiritual muy elevado, las exigencias para esas personas eran mayores, porque tú has destacado, no era que no había amor entre ellos, sino que había falta de respeto. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros vivimos en una sociedad donde no siempre hay respeto al criterio y al pensamiento de los demás. Creo que todos estamos inmersos en algún momento en un grupo donde no se respeta el criterio de los demás.
Entonces, ¿por qué a los discípulos del Rabí Simón les causó la muerte incluso, no una enfermedad, sino la muerte, esta falta de respeto? Y aquí nosotros en la humanidad vivimos con esa falta de respeto todos los días y no tenemos una reacción. Entonces mi conclusión es ese grupo era más elevado, por lo tanto su nivel de espiritualidad tenía mayor nivel de exigencia. Es la conclusión que me queda. Sí, Ricardo. Ok. En parte creo que tienes razón y explico con un enfoque un poquito distinto, pero no significa que no tienes parte de razón en tus planteamientos, o parte o bastante. O que podemos analizar, y creo que no es difícil llegar a esta conclusión, de que si miramos los últimos 3, 4 mil años, el nivel espiritual de nosotros cada vez es inferior. El nivel ¿Cada vez es? inferior, menor. Ya. Si miramos las personas, los grandes sabios que tenían de la época bíblica, como también los grandes sabios que estaban en la época de los cabalistas en los años 1500 en Tzfat o en Sfarad, en España, eran personas que estaban a un nivel espiritual muy superior a nosotros. Espiritualmente hablando, y explícitamente espiritualmente hablando, cada generación en generación estamos en un nivel inferior. Isto vamos entrar mais em detalhes também na classe de reencarnação e entender o que significa isso, pero sim é correto que nosso nível espiritual, em função do tempo, se vai diminuindo de uma maneira muito forte, muito forte. Estes 25.000 estudantes de Rav Akiva, que entre eles, dos estudantes era Rav Shimon Bar Yochai, pero os estudantes eram del maestro de Rav Shimon Bar Yochai, que era Rav Akiva, estavam em um nível, a totalidade de eles, em um nível espiritual muito superior do que nós outros podemos imaginar e tentar entender no dia de hoje. Também é correto tua interpretação de que as exigências que existem vai em função, não posso dizer que diretamente proporcional, mas sim há uma relação com o nível espiritual que têm as pessoas. E eles tinham um nível de exigências, corretamente, era um nível superior a nós outros. Dizer de que, por causa que tinham um nível superior a nós outros, mereciam ou chegaram a esse sistema a morrer ou não, isso são coisas que, por lo menos ao que corresponde a mim, não tenho a capacidade de entender esse processo. Se escapa, digamos, às capacidades mentais que temos, pero isto foram descritos e estudados por os diferentes sábios em torno de 2.000 anos atrás, que fizeram as análises das situações neste momento. Isso não foram conclusões hechas com pessoas com um nível espiritual, digamos, do século XXI, e sim do século I, II e III da Era Comum, que foi quando passou esse evento. Esse evento, estou falando mais ou menos em los anos, logo nos primeiros anos da Era Comum, é quando passou todo esse evento. Tentando mostrar ou interpretar isso
seguindo isto e tentando ir um passo mais adelante. Este evento passou há 2000 anos atrás. Hasta hoje, nos recordamos deste evento, tentamos entender o que passou, tentamos aprender as lições sobre esse evento. O mais importante é tentar entender de que parte podemos aprender de isto, de que parte podemos elevar nosso nível de consciência, por lo menos um pouco, em base a el conhecimento desses hechos, e resolvi novamente exponer este hecho que de alguma maneira é um hecho histórico de um lado, é um evento que realmente passou. Por outro lado, tentei explicar desde o ponto de vista mais espiritual o que significa e qual é a lição que devemos aprender disto. Da mesma maneira, também quis mostrar-lhes de que não somente esse nível espiritual existe. Hoje é um evento em qual é comemorado com alegria, com barbecues e muitas outras maneiras, desde o ponto de vista do 1%, também é correto. Pero creio que o mais importante que temos que tentar entender é que sim ocorreu, sim foi analisado por muitos sábios em los quais tinham um nível espiritual muito superior a nós outros, e que muitas coisas dentro de nossas capacidades cognitivas, dentro de nossas capacidades espirituais, muitas vezes nos é difícil entender algumas coisas. Mas isso não significa que não devemos tentar, isso não significa que não devemos tentar extrapolar estas lições para nosso dia a dia. Sim, estamos vivendo em uma época espiritualmente muito inferior do que existia 2000 anos ou 3000 anos ou 3500 anos atrás, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. O nível de espiritualidade que existia nessa época era muito superior às nossas, pero é importante tentar aprender, é importante entender essa lição e é importante, à medida do possível, extrapolar isto em nossas vidas. Nada, novamente, ocorre por casualidade. Essas classes, quando há alguma festa, quando há algum tipo de evento específico, eu tento transmitir-lo também, independente que não seja parte de minha ideia original de los diferentes classes que de introdução à Cabala. Isso, de alguma maneira, é um pouquinho mais profundo, ou por lo menos pode chegar a ser mais profundo se queremos interpretar mais detalhadamente o que passou, qual é o evento. Pero o mais importante que quero transmitir é que não devemos ignorá-lo, devemos ter o conhecimento e devemos, à medida do possível, extrapolar isto para nosso dia a dia. Não vamos conseguir arreglar o mundo completo, não é a ideia. A ideia não é transformar o mundo com nossa informação, com nosso conhecimento, com nosso nível de espiritualidade. Pero sim que se conseguimos cada de nós cambiar a si mesmo, cambiar a uno mesmo, com isso estaríamos fazendo cambio enorme. Esse é o objetivo principal da Cabala, não é cambiar os outros, é sim tentar, com esse conhecimento, fazer cambio interno em nós outros. Uma vez que nós outros cambiamos, créame, o mundo cambia. Ou por lo menos a maneira que nós outros vamos ver o mundo vai ser muito distinto, uma vez que hacemos esse cambio interno dentro de nós outros. Buenas noches. Soy Norma. Norma, se me permite um instantito, eu tenho uma pessoa acá. Ah, não, perdóname, Norma, tienes a palavra, dígame. Buenas noches con todos. Yo quería, Ricardo, preguntarle si es que hay un orden de las personas que
que se ubican en el sitio donde están celebrando y en base a qué hay ese orden. Y también quería preguntarle qué están orando, qué están cantando. Ok, Gracias. a ti, Norma. Ok, primero si hay un orden. Dentro de diferentes religiones, hay jerarquias muy bien definidas. Dentro de la Cabala, como también dentro del judaísmo, no hay estas jerarquías. No tenemos una persona que es el más responsable y por debajo los medianamente responsables y por debajo los menos responsables. No hay un mecanismo de jerarquía. Pero, independentemente disso, foi possível ver nesse evento que tinha uma persona ou um grupo de pessoas em cima da tarima, graças, em cima de uma tarima e todo o resto, digamos, abaixo. Essas pessoas que estavam arriba da tarima não eram os líderes de uma certa, os líderes religiosos de Israel, que não tem nada a ver, digamos, não intentem extrapolar isso como algo como o Papa ou algo nesse estilo, porque esse tipo de hierarquia não existe na religião judaica. Pero sim eram as pessoas desde uma das linhas da religiosidade, que nesse caso eram os rabinos de Lubavitch, eram os que estavam responsáveis desta linha, eram os que estavam em cima da tarima. Todos, com exceção deles, que não é, novamente, não tenta interpretar isso com a hierarquia que conhecemos de outros lados, com exceção disso, todos os outros estão todos no mesmo nível. De la mesma maneira, posso contestar para enfatizar mais isto desde o ponto de vista de conexão, desde o ponto de vista de rezos. Todas as pessoas que estavam aí, independente desses que estavam na tarima ou não, têm exatamente o mesmo nível. Não há níveis distintos em los quais uma pessoa pode rezar em nome do outro ou ter um rezo mais forte que outros. Todos estão no mesmo nível. Pero eles hierarquicamente eram os jefes dessa organização e por isso estavam na tarima. Los restos, não há nenhuma separação, com exceção do que comentei de homens e mulheres. Pero isso não era por questão de hierarquia, e sim por questão, espiritualmente hablando, por questão de energias. Norma, não sei se contestei tudo. Gracias. Muy amable. Gracias a ti. Alguma outra pergunta? Ok. ¿Más preguntas? Ricardo, Dígame, Ana. perdón que haga tantas preguntas. No necesita perdonarte, por favor. Me queda una duda, Ricardo, de lo que usted estaba diciendo, de que en este momento la espiritualidad es menor. Entonces me queda la duda entre lo que es la espiritualidad y la conciencia y el nivel de conciencia. Porque yo considero que la espiritualidad es menor en el sentido de la relación que el hombre tiene con el mundo espiritual, pero que el nivel de conciencia es mayor en esta época. Y por eso yo al principio de las clases me parece que hablamos sobre algo relacionado con esto y yo decía que de acuerdo a lo que yo creo, el nivel de conciencia
va subiendo en el ser humano, no en todas las personas, entendemos, ¿verdad? Porque es una tendencia que comienza por menor número de personas y va llegando a un mayor número de personas. Pero lo que yo pienso es que el nivel de conciencia va en ascenso y lo que el hombre tiene que lograr es que con ese nivel de conciencia alto, la relación con los mundos espirituales vuelva a ser la de los hombres de la época de la Biblia, de Abraham, de Moisés, pero el nivel de conciencia nuestro, es decir, la mezcla de la racionalidad con lo espiritual, tiene que llegar a ser tan alto precisamente para llegar a un momento en que esos seres humanos que vayan alcanzando ese nivel de conciencia superior puedan unirse nuevamente con Dios, con la energía superior, ¿no? Me queda esa inquietud del relato que hemos escuchado hoy día, que es muy importante, muy interesante. Ok. Creo que possivelmente é um problema de definição do que significa consciência. O nível de conhecimento que temos não necessariamente corresponde ao nível de consciência que temos. Claro. Uma das dichos ou expressões que tenho ao início de mis lâminas é que a Kabbalah define que a consciência cria nossa realidade. Se tentamos interpretar esta frase que está em minha primeira lâmina, sempre que dejo al inicio, hace 2, 3 mil anos atrás, os grandes sábios, com sua consciência, tinham capacidades de criar uma realidade que nós outros não temos hoje. Não entrei em muitíssimos relatos, pero não faltam relatos em diferentes áreas, e, novamente, não estou tanto falando de mitos ou de mitologias, pero de sábios que conseguiam teletransportar-se de um lado ao outro, solamente utilizando sua consciência. Não há falta de relatos, ou, por exemplo, del Ari, que é a área cabalística que estamos estudando, estamos falando do ano 1500, que tinha a capacidade de escutar e falar com animais, e tinha a capacidade de mirar uma pessoa em sua frente e conhecer o tikkun que tinha essa pessoa, capacidade de que com sua consciência de entrar a níveis de poder conectar-se com ángeles. Esses níveis de consciência que existiam de uma maneira muito mais comum e extendida, existiam nos anos 2000, 1500 anos atrás, 2500 anos atrás. Cada vez temos, de uma maneira geral, em la humanidade, temos menos essas capacidades. Quando hablo consciência, hablo novamente da capacidade de que, com nossa mente, podemos criar uma realidade. Não é a consciência de tentar entender o meio ambiente ou de tentar entender as tecnologias. Não é este o nível de consciência que estamos falando, não por lo menos desde o ponto de vista espiritual. Desde este ponto de vista, nossa consciência ou nossa espiritualidade cada vez é inferior, infelizmente. Isto, novamente, como comentei, quando falamos pouquinho mais na classe de reencarnação, não quero estender-me no dia de hoje, eu vou explicar pouquinho mais a que me refere mais em detalhe, porque está muito relacionado com isto. Ok. Ok, mais perguntas. Se queres, então, deixa-me aproveitar para perguntar. Para as próximas classes, eu tenho 3 temas que tenho apontados e aproveito e pergunto a todos se há interesse em algum outro tema. Eu tenho a parte das 3 colunas, onde vamos falar mais em detalhes sobre as energias positivas, negativas e as restrições, o que significa isto. As 10 emanações, ou o Tree of Life, ou as 10 Sfirot, que é dos pilares, princípios básicos de
de la Cabala, que está também muito relacionado com esses 49 dias de Homer, que estamos justo no meio desse processo. O tema de reencarnação, que está muito relacionado, entre outras coisas, com isso, o nível de consciência que se vai passando de uma geração a outra, de uma encarnação a outra, e está bem relacionada com o tema do tikkun, ou da correção que temos que fazer, e que necessitamos essas diferentes encarnações ou reencarnações para cumprir esse processo. Esses são 3 temas que aún tenho apontados acá para preparar as próximas classes, e aproveito, pergunto se há interesses em algo mais, e lo aponto e los preparamos para as seguintes classes. Então, se alguém quer tomar a palavra e comentar algo, por favor. Ok, parece que não. Eu vou me concentrar por hora nesses 3 temas para as próximas classes, e se tiver alguma coisa adicional, vamos fazer, apesar que tenho outro tema que é o que tinha previsto para ser a segunda parte da classe de hoje, mas já são quase 9 dias, eu vou interromper por hora, que é as regras espirituais, que é, vou fazer de alguma maneira resumo, desde o ponto de vista espiritual muito específico, 10 regras. Isto possivelmente podemos, não sei se vai ser a próxima classe ou não, mas essa vai ser uma das seguintes. Então, acá, pelo menos sabê-las, mas seguramente, como todas, vai haver uma discussão e vamos em cada uma delas entrar em mais detalhes. Mas esta classe são basicamente 10 lâminas com 10 regras espirituais específicas. ¿Cuál es la parte que para allá son Shoah o la Torah? Ok, a pergunta é: que porção da Torá ou de Zohar podemos ler esta noite? Desde o ponto de vista cabalístico, o que estudamos esta noite não é a Torá, é o Zohar. A Torá vamos estudar em uma seguinte festividade, que é dentro de 17 dias, que é Shavuot. Hoje estudamos o Zohar e é completamente indiferente qual seja. Estenda a mão, sacas dos volúmenes e concentra-te neste e cambias a outro se queres. Não importa, a energia está em todas e seguramente o volume que tu seleciones lerlo, estudiarlos, é o que tua alma necessita. Quer dizer, não é que é alguma específico. Há muitas vezes que sim lemos uma parashá ou um capítulo específico, hoje é completamente aberto. A ideia, sim, é conectar-se com a energia de Rav Shimon Bar Yochai, e a maneira de conectar-se é estudando seu principal livro, sua principal colaboração, que é o livro do Zohar. E aproveito solamente, comento uma coisa mais: o livro do Zohar foi escrito por Rav Shimon Bar Yochai, mas esse conhecimento é de muito antes dele. Esse conhecimento vindo do Monte Sinai de 3.500 anos atrás, e que ele transferiu esse conhecimento a papel, lo escreveu, lo transformou em livro em los anos 70 da Era Comum, aproximadamente. Ele é o autor do Zohar, mas o conhecimento é a Kabbalah. O Zohar é o livro fundamental da Kabbalah. Él no escribió
Ele escreveu em los anos 70 da Era Comum, pero não significa que Rav Shimon Bar Yochai ele foi a pessoa que generou esse conhecimento. Esse conhecimento já existia desde antes. Ele transferiu esse conhecimento que até então era passado de uma pessoa a outra verbalmente, era um conhecimento oral. Ele transferiu esse conhecimento a um livro impresso, que é o Zohar. Esse conhecimento foi escrito ao início, no século I da Era Comum. Se quedou oculto esse conhecimento por 1.200 anos, até aproximadamente 1270, em Espanha, que surgiu rapidamente, não foi demasiadamente popular nessa ocasião, não teve demasiadas pessoas que tiveram conhecimento, reapareceu novamente nos anos 1500 em Tzfat, em Israel, que é o berço de los cabalistas mais reconhecidos no dia de hoje. Surgiu então novamente nos anos 1500, aí com Rav Shimon com El Arizal. El Arizal é a pessoa que interpretou os livros do Zohar de Rav Shimon Bar Yochai e nos ajudou a interpretá-lo da maneira que hoje lo estudamos, com as regras e a maneira que hoje lo estudamos. Praticamente todas as linhas de Kabbalah hoje são basadas em las interpretações de Ari sobre o livro del Zohar, que foi de los anos mais ou menos 1500, 1600, em Tzfat, que é muito cerquita de onde está Meron, como vimos no mapa al início, é pouquinho mais ao sul, que é a cuna, digamos, da Kabbalah em Israel, ou praticamente no mundo. Ok. Doris está comentando acá, e eu repito para que vocês escutem, que Rav Shimon estava em uma cueva escrevendo o Zohar e se apareceu Moisés. É correto, explico. Rav Shimon estava sendo perseguido, estamos falando do início da Era Comum, onde estavam controlados por os romanos, toda essa região onde existe o Israel. E Rav Shimon Bar Yochai foi uma pessoa que enfrentou os romanos e, a partir do ponto que se enfrentou os romanos, foi perseguido por os romanos. Perseguido significa havia mandato de morte para ele. Ele se ocultou em uma cova em Meron, cerca de onde está... Não, perdão, Pequim. A cova foi na cidade de Pequim, também no norte de Israel. Ele se ocultou em uma cova durante 12 anos. Durante esses 12 anos foi o tempo que ele escreveu o Zohar. Isto que comentaste, que ele apareceu Moisés, segundo os sábios, falam que Rav Shimon Bar Yochai foi uma reencarnação de Moisés. Isso significa, sim, é correto, lhe apareceu porque sua alma é segundo os sábios, entre eles el Ari, novamente a pessoa de Tzfat do século XV, comenta em diferentes livros de que sua alma foi uma reencarnação de Moisés. Mas ele se quedou oculto em uma cueva em Pequim durante 12 anos, e durante esse tempo que ele estava se ocultando de los romanos foi que
foi que ele escreveu o Zohar durante esses 12 anos. Foi justo, sim, foi nesse tempo. Porque foi tudo no século I da Era Comum, que quando nessa época estava essa região que é, digamos, o que é hoje Israel estava controlada por os romanos. Esse é um tema bem mais complexo de contestar, pero digamos, a resposta é não. Pero isso eu discuto fora de câmara, pouquinho depois. Aí é um tema mais, estamos falando do Mesías, e isso é um tema que também bem mais profundo e não, prefiro não entrar em discussão nesse momento, e sim mais adelante, ok? O que me queda é agradecer a todos por sua participação. Perdóname por os problemas técnicos que tivemos no dia de hoje, pero conseguimos ter a classe e agradeço a todos a participação, a todas as perguntas. Tenho pendiente algo que deveria ter traído hoje, Doris, e não lo hice. Eu vou amanhã distribuir no chat, que é como utilizar o 6 e os rezos. Lo prepararé para amanhã e perdóname que não lo tenho preparado no dia de hoje, pero vou compartilhar tanto contigo como com todos vocês. Ok, agradeço a todos e hoje tivemos a classe os miércoles, porque amanhã, hoje por la noche, agora vou começar a estudar o Zohar, passar a maior parte da noite que lograr quedar-me despierto estudando, e amanhã isto, digamos, isso é muito mais desde o ponto de vista espiritual. Amanhã por la tarde há evento grande em quais vários de nós outros acá em Miami vamos a participar, que são os barbecues, etc. São eventos que vamos ter-lo. Então, é por isso que cambiamos a classe do jueves para o miércoles, porque amanhã por la tarde não vou estar disponível. Pero na próxima semana seguimos novamente os jueves a las 7:30 e vou recordar a vocês, como sempre lo hago por el chat. Graças a todos e estamos em contato dentro de uma semana novamente. Um saludo e hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Have a wonderful Black Palmer. A ti também, saludos. ¿Vas a hacer fogata Mañana, allá en el show? en el otro, va a ser el de Ravo Pini. Ok. Ok, hasta luego. Bye, saludos. Bye, bye.